Um homem da Carolina do Sul passará décadas na prisão após atirar na namorada, colocar o corpo no próprio carro dela e incendiar o veículo. É um crime horrível e deixou o condado de Bamberg em choque, enquanto os 3 filhos pequenos dela e outros familiares tentam descobrir como seguir em frente sem ela. Vamos analisar as principais evidências deixadas por esse assassino, como a mensagem perturbadora que ela mandou à amiga sobre as intenções dele antes de morrer pode ter influenciado tudo. E a maior das perguntas: isso poderia ser evitado? Bem-vindo ao Sidebar do Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Megan Botford, de 25 anos, vivia em Denmark, Carolina do Sul, com 3 filhos. Eles tinham 7, 4 e 4 meses quando ela sumiu no ano passado. Segundo uma campanha no GoFundMe, em homenagem a ela, Denmark é uma cidade pequena, próxima à divisa entre Carolina do Sul e Geórgia. O departamento de polícia de lá também é pequeno. Então, quando Megan desapareceu, o gabinete do xerife do condado de Bamberg e a divisão de aplicação da lei da Carolina do Sul, também conhecida como divisão de aplicação da lei da Carolina do Sul, entraram no caso. Eles começaram a ajudar. E o modo como as autoridades foram notificadas de que Megan estava desaparecida é realmente assustador. Por quê? De acordo com a DURD, Megan enviou uma mensagem para uma amiga dizendo que, se não tivesse notícias dela na próxima meia hora, ela deveria entrar em contato com a polícia, porque ela aparentemente tinha medo de que seu namorado e pai de pelo menos um de seus filhos, Jarrett Davis, fosse matá-la. Essa é a acusação. E é exatamente isso que as autoridades afirmam que aconteceu. Para discutir a investigação, dou as boas-vindas novamente ao Sidebar ao advogado de defesa criminal e de direitos civis, Tyler Bailey. Obrigado pelo seu tempo, Tyler. Bom vê-lo. Isso te dá arrepios, não é? Uma mulher está aparentemente tão assustada com o próprio namorado, com a violência que ele pode cometer contra ela, que ela envia essa mensagem de preparação, esse texto de aviso para outra pessoa. E nunca saberemos o quão séria ela estava sendo. Mas seja uma espécie de piada ou, não sei, uma premonição mortal, isso certamente dá à polícia uma indicação desde o início de que algo não estava certo aqui. Você já viu algo assim antes? Sabe, infelizmente, com violência doméstica e casos como esse, eles são sempre tão de partir o coração. E só de pensar no medo que ela sentiu nesses últimos momentos antes de perder a vida. Os filhos dela agora vão crescer sem a mãe, uma criança com apenas 4 meses de idade. Acredito que essa situação poderia ter sido evitada. Ela claramente sabia que ele era perigoso, e é por isso que ela mandou mensagem para uma amiga. E eu não acho que a mensagem que ela mandou foi uma brincadeira. Eu acho que ela realmente temia pela própria vida e tragicamente ela foi assassinada e perdeu a vida. Legalmente, uma mensagem dessas pode servir como prova em julgamento. Existem regras sobre boatos e também normas específicas para declarações de vítimas. Isso poderia ser usado para provar que ela está identificando seu suposto assassino. Acredito que isso pode ser uma exceção à regra dos boatos. Pelo menos a promotoria certamente vai tentar, seja por outras conversas que Megan teve com esse indivíduo, ou se ela enviou uma mensagem de texto, talvez uma declaração em leito de morte. Acredito que algumas exceções poderiam permitir que essa declaração fosse aceita como prova nessa situação. E pelo que eu sei sobre esse caso e pelo que eu vi, há muitas outras coisas que apontam para o réu aqui e o histórico dele com a vítima. Então, eu vejo uma possibilidade dessa informação ser aceita como prova, e mesmo que não seja, o risco de ela ser aceita como prova já é grande o suficiente. Bem, eu vou avisar a todos que há uma conclusão para esse caso a qual vamos chegar. Mas eu estava meio. Eu falava teoricamente sobre como isso pode acontecer, mas vamos focar no que ocorre aqui. Megan foi vista pela última vez na quinta-feira, 24 de abril de 2024, pouco antes das 10 da noite. Ela foi vista pela última vez na Dinamarca, usando uma camiseta cinza e calça de pijama do Batman. A prima da Megan, Heather, disse ao WRDW, abre aspas, os amigos dela têm me mandado mensagens dizendo que a Megan basicamente está com medo pela própria vida. Ela afirmou que o pai do filho estava armado e pediu para avisar a polícia se não fosse contatada em 30 minutos. Agora, infelizmente,
De acordo com um depoimento analisado pelo portal, a amiga que ela havia alertado sobre a possível violência só avisou a polícia no dia seguinte. E naquele sábado, o escritório do xerife foi até a casa onde Megan e Davis moravam. A WIS-TV informa que dados de localização de celular levaram os policiais ao local, embora haja dúvida se eram de Davis ou Megan. Os oficiais buscavam verificar o bem-estar. Davis estava com um mandado de prisão por violência doméstica no condado vizinho de Barnwell, segundo o veículo independente FITS News. A WRDW relata que outro mandado acusava Davis de possuir uma espingarda, apesar de ser um condenado que não tem permissão para possuir armas. Ele também estava, supostamente, em liberdade condicional. Então, Tyler, vamos parar por aqui. Se já havia um mandado de prisão para Davis, por que a polícia simplesmente não o prendeu bem antes de ele fazer qualquer coisa com Megan? Ele deveria ter sido preso, sabe? A questão dos mandados, especialmente se você está falando de áreas rurais e lugares na Carolina do Sul, a menos que ele seja parado por um policial e eles verifiquem suas informações no sistema, talvez não saibam sobre o mandado. Ele não deveria estar solto com mandado de prisão por violência doméstica, muito menos perto de uma arma de fogo. Deveriam questionar se ele realmente estava solto sob fiança ou se não deveria estar usando monitoramento por sistema de posicionamento global por esse motivo. Então, infelizmente, houve uma falha aqui. E essa falha, tragicamente, provavelmente foi um forte fator que contribuiu para que Megan perdesse a vida. Então, quando a polícia chegou à casa, um boletim de ocorrência revisado por veículos de mídia locais diz que o bebê de 4 meses de Megan estava sozinho dentro da casa, mas felizmente ileso. Os policiais disseram que viram Davis saindo de um galpão nos fundos, então o prenderam por causa do mandado. E não havia sinal de Megan. As autoridades obtêm mandado de busca para revistar a casa. E de acordo com a WIS-TV, os investigadores apreenderam um iPhone 11 Pro, várias câmeras de segurança, um laptop Hewlett-Packard, um monitor de bebê, uma câmera de caça. O mandado dizia: este declarante acredita que evidências para localizar Megan Bodaford podem estar nestes itens. Então, Tyler, me explica. Você está falando de um possível caso de violência doméstica. Você está falando de um possível caso de assassinato, certo? Porque os investigadores estão procurando especificamente por esses eletrônicos. O que exatamente eles estão procurando nesses eletrônicos, para ser mais específico? Procurando comunicações entre Megan e o réu aqui. Eles possivelmente também estão procurando por qualquer gravação de vídeo que possa mostrar ele saindo da residência com alguns suprimentos ou armas que possam ter sido usados na execução do crime. Há informações aí sobre onde o corpo foi achado e o estado do veículo que podem indicar ele saindo da casa com alguns itens. Então, todas as evidências eletrônicas que possam mostrar vídeos ou também localização vão ser muito importantes para a acusação no caso deles. Aliás, isso não mostra por que agir rápido. Porque, em geral, você pode ter um suspeito que apague essa informação, apague essa evidência digital. Então, é importante agir o mais rápido possível. Não apenas para salvar uma vida, mas ao falar de preservar evidências, quão crucial é chegar lá imediatamente. Sim, é fundamental. Quero dizer, apagar seus rastros eletrônicos é muito difícil no mundo de hoje, com a nuvem e outras coisas, mas se livrar dos dispositivos é algo bem provável. Eles podem ser queimados, destruídos ou entregues a um confidente que, ao receber essas evidências, se torna cúmplice do crime. Então, é muito importante para os investigadores e para a promotoria conseguirem colocar as mãos em qualquer coisa que vá ajudar a provar o caso deles. Especialmente em uma situação em que você tem um réu tentando se livrar das evidências e escapar da responsabilidade. 5 dias após o último contato de Megan, o departamento do xerife de Bamberg pediu ao South Carolina Law Enforcement Division ajuda para investigar um carro queimado encontrado fora da cidade de Dinamarca. Era um Ford Explorer escuro, cinza, do mesmo modelo que Megan dirigia. Esse SUV estava fora de uma estrada de terra, próximo a postes de energia. Está na zona rural do condado, a cerca de 3 quilômetros do último local conhecido dela. Segundo reportagem da WIS-TV, os delegados disseram que parecia haver
restos humanos dentro daquele carro, mas levaria dias para identificar com DNA e registros dentários. E quando os restos mortais de Megan foram oficialmente identificados, foi quando os promotores acusaram Davis de assassinato, posse de arma durante um crime violento, posse ilegal de arma de fogo, incêndio criminoso e profanação de restos humanos. E agora sabemos que Davis está indo para a prisão. Em 10 de novembro, Davis se declarou culpado de 4 acusações e foi sentenciado pelo juiz a 43 anos de prisão por assassinato. As outras 3 acusações, posse de arma durante um crime violento, incêndio criminoso em 3º grau, profanação ou destruição de restos humanos, isso acrescenta mais 30 anos, mas o juiz decidiu que essas sentenças seriam cumpridas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo que a punição pelo assassinato. Tyler, tenho várias perguntas. Primeiro, por que assumir a culpa? Para evitar a pena de morte. Neste caso, ela poderia ter sido aplicada devido a alguns fatores agravantes no assassinato. E também, como ele cometeu um assassinato e vários crimes, havia uma probabilidade maior de sentenças consecutivas em vez de sentenças simultâneas. Então, no fim das contas, quero dizer, ele vai passar quase 50 anos atrás das grades. E o único incentivo para se declarar culpado de uma acusação como essa por parte da defesa ou do réu seria possivelmente salvar a própria vida, porque essa parece ser uma situação em que não há nada sobre se ele é competente para ir a julgamento. Ele certamente era competente o suficiente para tentar destruir provas. Esses fatores agravantes provavelmente teriam levado a uma sentença de morte envolvendo uma jovem mãe de 4 filhos. Isso seria algo que provavelmente teria levado o júri e o juiz a impor a pena máxima, se ele fosse condenado. 43 anos é muito tempo. Enquanto pesquisava, me perguntei, por que cumprir outras sentenças junto com a de homicídio? Por que cumprir simultaneamente, e não uma pena após a outra, o que equivaleria à prisão perpétua? Sim, a única coisa que consegui entender, acho que o juiz permitiu que fosse assim, porque ele, ao se declarar culpado, admitiu seu erro e assumiu a responsabilidade. Então, o tribunal, ele pareceu ser um pouco mais leniente com ele, diferente do que seria se ele tivesse ido a julgamento, sabe? Ficasse lá exigindo seus direitos, dizendo que era inocente, e aí o juiz teria que impor uma sentença levando tudo isso em consideração. Pode ter havido algumas discussões entre a defesa e a promotoria sobre recomendações ou uma sentença negociada. Eu duvido muito que tenha sido negociado. O Estado provavelmente disse que não tinha objeção a uma pena que não fosse cumprida consecutivamente, já que o réu se declarou culpado. E acredito que isso economiza ao Estado tempo, esforço e recursos para processar o caso e levá-lo a júri, deixando o juiz decidir a pena. Quero saber sua opinião sobre algo que sempre perguntamos. Isso poderia ter sido evitado. E por que digo isso? Desde o assassinato de Megan, vieram à tona mais informações sobre como amigos e familiares tentaram alertar as autoridades sobre o abuso que ela sofria. Agora, a questão é, se os policiais estavam planejando algum tipo de intervenção, o argumento é que eles simplesmente chegaram tarde demais? Porque o FITZ-News conversou com uma amiga de Megan, que disse que entrou em contato com o agente de condicional de Davis depois de ver hematomas em Megan. E, de acordo com o FITZ-News, uma das mensagens dizia: ele vai acabar matando a mãe do filho dele. Ele faz isso com a Megan todo dia agora. Virou rotina e ela já chamou a polícia várias vezes. Ele se esconde na floresta antes que eles cheguem e já tem outro mandado de prisão por isso. Ele também estrangula ela pra caramba e faz isso enquanto ela está segurando o bebê. O oficial de condicional teria orientado a amiga que Megan ligasse para o 911 e deixasse o telefone de lado para que o atendente ouvisse tudo. Talvez Davis não perceba. A amiga respondeu: falei isso para ela, mas duvido que tente ligar de novo. Pelo que parece, ela desistiu. A amiga também contou ao oficial de condicional, aparentemente, que Davis tinha uma arma, mas o FITZ-News informou que o oficial não respondeu a essa mensagem. 2 dias após Megan ser vista pela última vez, a amiga mandou uma última mensagem perturbadora ao oficial de condicional. Ei, achamos que Megan está morta. Agora, Tyler.
Isso é uma falha por parte do oficial de condicional? Isso é uma falha por parte das autoridades? Ou realmente só há um limite do que pode ser feito aqui? Grande parte do meu trabalho é representar vítimas de direitos civis diante do governo. E eu acredito que esta é uma situação em que há uma falha sistêmica do sistema em proteger vítimas de violência doméstica, porque são casos difíceis. E poderia ter sido feito mais. Muitas vezes há uma vítima. Megan, neste caso, não sei qual era o grau de relação dela com o réu. Às vezes, elas não aparecem para testemunhar e podem ter filhos juntos. Talvez não queiram ver o réu preso. E realmente cabe ao Estado intervir e avaliar qual é o tipo de risco de dano presente. Nessa situação, o agente de condicional percebe que o réu está violando os termos da condicional. Fala que ele está sendo violento. Você tem amigos que ligaram para a condicional, registros de chamadas. Há um mandado de prisão ativo por violência doméstica contra ele, exigindo sua prisão e revogação da fiança. Essas medidas garantem que os réus não cometam novos crimes em liberdade sob fiança e protegem as vítimas. E se você olhar para todas essas coisas aqui, todos os sinais de alerta, toda a comunicação e o reconhecimento de que a vida dela estava em perigo por Megan, certamente parece que isso poderia ter sido evitado. E eu espero que uma coisa que saia disso seja uma lição para diferentes órgãos de acusação de que esses crimes são muito sérios. Crimes de violência doméstica são graves e exigem salvaguardas para proteger as vítimas, cabendo ao Estado intervir. E quando há um réu que está claramente violando os termos de sua fiança e há uma vítima que pode perder a vida, cabe aos órgãos do Estado fazerem a sua parte. Só para esclarecer, o agente de condicional é legalmente obrigado a intervir ou apenas pode recomendar que você ligue para o 190. Creio que o agente de condicional deveria ter feito outro contato a partir dali e verificado os termos da condicional. Acho que foi negligente o agente de condicional não ter feito isso. Não estou envolvido nesse caso. O bom senso indica que ao ouvir isso, não basta ligar para o 911, pois você também é oficial do tribunal. Você usa um distintivo, tem uma arma, tem o poder de revogar a condicional das pessoas. Acho que eles deveriam agir sobre isso. É um caso realmente triste. É um caso realmente triste, sob vários ângulos diferentes. E voltamos à pergunta. Sabe, isso poderia ter sido evitado de alguma forma? Não sei. Tyler Bailey, obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado. E isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Siga-me no X ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.